Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, nossos queridos e amigos foliões, seguidores do nosso canal. Nós estamos aqui hoje para receber dois queridos e amigos artistas do Carnaval da cidade de Niterói, essa cidade maravilhosa de 450 anos. Estamos aqui hoje recebendo Ian Silva e Luciano Cerqueira, né, dois artistas do Carnaval da cidade que têm muito a nos oferecer e muito a nos ofertar, especialmente para vocês, seguidores, que nos seguem, né, para sentir o carnaval da cidade, né? Sentir esse carnaval maravilhoso, carnaval que é belíssimo. E a gente aqui dessa cidade linda e maravilhosa de Niterói temos um carnaval belíssimo e temos esses artistas que projetam e trabalham o carnaval. Ian, eu vou pedir você então para que faça essa apresentação, né? O seu currículo é longo, mas uma síntese do seu currículo também é bastante interessante, pelo menos para a gente saber um pouquinho de Ian, e depois nós passamos aqui para Luciano Cerqueira, para também fazer dar uma ida nesse teu grande currículo, mas que a gente vai fazer uma síntese dele. Vamos lá então, Ian, dirige aqui a nossa câmera. Oi, gente, meu nome é Ian Silva, eu sou rei de bateria do Garra de Ouro e muso da Sabiá. A minha história começou no Garra de Ouro, né, com 7 anos de idade, na época que a escola era bloco, né, desfilava no Largo da Batalha. E eu comecei na aula das crianças, fiquei na aula das crianças até 2009. Aí, em 2010, eu desfilei como passista, né, que eles me chamaram. Aí, fiquei até 2014 na aula de passistas. Aí, em 2015, eu fui chamado para ser músico da escola. Aí, fiquei 1 ano. Aí, em 2016, eles fizeram uma festa para fazer a minha coroação como rei. E na Sabiá, eu fui chamado em 2021, recebi o convite, né? Inclusive, já era um sonho ver a música da Sabiá, né? Já há muito tempo. Já tirava naquela direção lá. Né? E aí eu fiquei em 2022, 2023, a caminho do 3º ano. Que bacana, né, Ian? Então você já perseguia lá. Agora, a pergunta, Ian, dentro da sua conjuntura aí de seu grande currículo, você é daquela região lá da Zona Norte? Sim, eu moro na Garganta, Largo da Batalha. Não, então você mora, mas aí já não é, a Garganta é Largo da Batalha, não é mais, é Zona Norte ainda? Não. É porque Niterói não tem, Niterói, É depois de Santa Rosa, né? Niterói é região, então você é região oceânica, Zona Norte, Centro e Zona Sul. Então você é região oceânica. Então você está transitando da região oceânica para a zona norte da cidade, onde está a Sabiá. Luciano, vamos lá então, Luciano, você, né, a gente sabe um pouco do seu currículo, mas é bom ouvir de você, eu sei que o currículo também é extenso, sei que você é carnavalesco, aderecista, enfim. Carnavalesco é muito forte. Carnavalesco é muito forte, eu tenho muito problema com isso. Que muita gente acha que eu sou carnavalesco e não me escolhe, eu não sou. Não, mas se largar o carnaval na sua mão, sai coisas boas, Então vamos lá. A minha história no Carnaval de Niterói começou em 2017, quando eu caí de paraquedas dentro do ateliê da minha escola, onde eu sou rei de passistas. Lá do Balanço? No Balanço do Fonseca. Caí de paraquedas. Caí de paraquedas, que minha função ali era outra coisa que eu tava fazendo. Comecei a ajudar o pessoal. Diverso mesmo, comecei a ajudar o pessoal lá no ateliê. No ano seguinte já peguei pra trabalhar no ateliê e eu entrei pra comissão de frente da Liga da Zona Norte, onde eu danço até hoje. Peraí, você entra pelo Balanço e vai sair lá na AZN? Eu sou bailarina. Todo mundo na Zona Norte, Sim, né? sou bailarina da comissão de frente da Liga da Zona Norte. Desde 2018, passei pela bateria do Balanço do Fonseca, comecei ingressando, além do ateliê, na bateria. Da bateria eu entrei... o que lá na bateria? Pô, eu toquei caixa, já toquei repique, eu toco chocalho. Porra, que diversidade. O carnaval é diverso, é eclético, é amplo. Carnaval a gente tem que ser bombril. Tem que fazer um pouquinho de tudo. Cola um galão, empurra um carro alegórico, faz uma fantasia, desfila de passista e... Explica esse negócio de galão, porque uma vez me falaram, assim, não... Eu tenho uma experiência muito engraçada com galão. Aí eu falei, porra, então, galão? Primeira vez que me falaram que foi quando eu caí de paraquedas na tele do Balanço sobre o galão, eu falei assim, pega um galão de ráfia pra mim. Eu tô procurando um galão, uma lata, alguma coisa. Depois que foram me explicar que o galão era um aviamento. Pô, que também não é uma coisa simples. Você saiu de uma coisa essas coisinhas aqui, ó. É um galão. Isso aqui é um galão.
Eu não, E tem vou uma ter que achar diversidade uma palavra para poder enorme de encaixar galões. isso. Uma fita... Uma fita decorada. colorida, decorada. Uma fita decorada é um galão. Para o sujeito E entender. Porque existem o cara que não é do carnaval... uma diversidade enorme de galão. galões. Então são galões para tudo. Muitos galões. Muitos galões. Hoje em dia... E depois você vai explicar o que é chaton também, né? Chaton galão, é uma pedrinha cara. Eu tenho uma roupa ali, depois eu posso mostrar o que é um chaton. Chaton, só uma o pedrinha. chaton e é uma pedrinha cara. É uma pedrinha, não é tão cara, mas é uma pedrinha que dá muito efeito e ela é... Tá, mas é uma pedra só, porque eles existe compram um milhares de pacote, pedras. é um dos milhões de tipos de tipo pedra, de tem muitos tipos de pedra. O chaton é uma delas. Porque esse Uma chaton das é muito muitas. comentado, é chaton pra lá, chaton pra cá. O chaton vamos dizer que é um coringa. É um coringa pra gente salpicar aqui, pra dar aquele glow, aquele glamour, é o chaton. Então, O negócio tá meio morto, joga um o chaton que vai dar um brilho, vai dar uma resolve. vida. Quero Então, ver o que é esse tal de chaton. continuando, hoje eu tive a honra de ser... Fui convidado, aceitei o convite para pegar a ala de passista da Experimenta da Ilha da Conceição. Então, quem quiser ser meu passista, Que bacana. estamos aí abertos para receber vocês. Que bacana. Vai ter projeto, vai ter... Vamos ter ensaio, tudo direitinho, comando figurino, fazer um trabalho legal. Eu sou rede passistas hoje da minha escola, do Balanço do Fonseca, que é onde eu comecei. E onde eu pretendo encerrar minha carreira no carnaval daqui a muitos anos. É na minha escola, Bacana. que é Uma onde tudo comunidade começou. muito forte. Sim, é onde tudo começou. E eu pretendo continuar lá por muito Se tempo. te deram uma oportunidade, você quer Sim, valorizar sim. essa oportunidade. Eu sou muso da Mocidade Independente de Caraí. Foi a minha primeira oportunidade de muso. Verônica Sou presidente. muso da Mocidade de Caraí. Eu fui o Ogum da Mocidade esse ano. Pô, que legal, hein? Então você, apesar Inclusive, de a minha roupa jovem, tinha você tem 1.400 um chatões. 1.400 chatões? Só os chatões, fora as outras pedras. E mantas. Quando falam de E pedra, penas aqui, de eu fico fazões, impressionado porque essas pedras, artificiais. assim, é uma quantidade tão enorme que eu não me imagino, por exemplo, colocando 100 dessas pedras. A gente por cola um exemplo, por um. colando uma por um, que Uma por uma, pedra é por um pedra. detalhe, assim... E ultra. eu também faço parte da comissão de carnaval do Balanço do Fonseca. Não sou carnavalesco. Eu sou o cara que toma conta do ateliê. Eu sou o cara que tá ali fazendo as fantasias da escola. Eu sou o cara que faz o ornamento do carro. Eu tô O ali... olhar clínico lá é seu. Tem outras pessoas. Tem o Alan, tem o presidente também, que mete a mão, faz Neguti, fantasia. grande Meu Neguti. presidente mete a mão, faz fantasia. Alguns musos da escola, Também alguns outros trabalham. folhões da escola entram para dentro do ateliê, ajudam a gente, colam um galão. Tem, às vezes, a família do presidente que manda uma comida pra gente. Então, tudo isso é importante, tudo isso soma com o nosso trabalho dentro do ateliê. É isso que é gostoso saber do carnaval. Como é que ele está lá atrás, como é que ele está funcionando. Sim, os bastidores são Os intensos. bastidores. Os bastidores são É a intensos. comida, é alguém que faz a comida, é outro que faz Às isso. vezes é a outro gente que para ali o trabalho, não, estamos com fome, vamos fazer uma comida, a gente desce, para na cozinha, faz uma comida, volta, te dorme no barracão, a gente acorda no barracão, a gente dorme com o cheiro da cola fria, acorda com o cheiro da cola fria. Carnaval é uma... E sai, vai pra ensaio, muita loucura. Eu É sou uma passista loucura da da Acadêmicos loucura. de Niterói. Eu fui passista no último ano da Sossego. Comecei no Rio, na Sossego. Hoje está na Academia Na de Acadêmica, Niterói, migrei né? para Acadêmicos de Niterói junto com toda a galera. Desfilou agora em 2023 lá na Marquês de Desfilei em Sapucaí. 2023 e Já vou estão desfilar esse preparando ano. 2024. Sim. Já estamos nesse negócio. Eles estão com um enredo vendo muito bacana, aquele negócio catopês. da catopês, que é das fitas, né? Sim. Negócio E muito bacana. nós no Balanço do Fonseca estamos falando da nossa maravilhosa cidade de Sorriso, Niterói, os 450 anos de Niterói. Que vocês já lançaram, inclusive, Já. já um enredo, né? Sim, já sim. estão com os Lançamos preparos. rápido pra ninguém lançar antes da gente. Ué, mas Tem que carnaval, aproveitar, tem que o cara- aproveitar. O cara pode vir lá falando, de repente o cara vem trazer 450 anos de quê? De Niterói. Inverteu, né? Porque Niterói completa 450 anos esse ano, né? Sim, Uma aí a gente marca muito aproveitou importante. pra estar falando da nossa cidade. Entendi. Legal, eu acho que é uma boa oportunidade, Sim, né? sim. Pegar o gancho e operar. Ian Silva, você, por exemplo, que começa como criança, né? Desde criança lá pelo Garra de Ouro, né? E hoje, por exemplo, você é um artista já consagrado na cidade, a gente vê você em várias escolas de samba se apresentando e tudo mais. Nos fala um pouquinho daquela roupa que nós encontramos você lá na Sabiá, né, que inclusive passa aqui todo momento aqui atrás, uma roupa belíssima, né, uma quantidade de pedra, e a gente já está falando aqui de chaton, já está falando de outras pedras. O chaton ficou no centro, mas tem outras pedras também que devem estar lá, inclusive lá na tua fantasia. Tem outras pedras. Né? Ali tem, assim, vou chutar que tem mais de 1000 pedrinhas daquela, né? Tem.
mais de 1000 pedrinhas daquela, porque é uma roupa muito A bacana. gente não paga nem pra contar, se a gente for começar a Não, contar, a gente fica pode. louco. Você olha, vai colando e faltou, compra mais um pacote, vai colando, assim. faltou e não conta porque não dá. Né? Não dá. A inspiração para aquela roupa. Então, aquela roupa foi a inspiração do enredo, né? Como o evento foi a festa de lançamento do enredo e aniversário da escola, eu procuro sempre entrar no enredo, né? Aí foi aquela roupa bem tribal, bem africana. Que está dentro do enredo Que tá afro. dentro do enredo. Que eles vão falar do enredo afro, né? Isso, é verdade. Então você já construiu aquela roupa. Agora você, né, você vai estar lá no dia 10 de setembro, lá na grande costela com batata e agrião e pirão. E cachaça e cerveja também que vai acompanhar, né? Não pode faltar. Se você cachaça e Cachaça e samba. cerveja lá na Souza Soares, fica aí a comunidade de Santa Rosa e adjacências convidados, e o Mundo do Samba e do Carnaval também, para prestigiar esse evento maravilhoso, onde vai estar a apresentação lá da Sabiá, do Garra de Ouro, né? O Ian vai estar lá, né, Ian? E aí eu vou te fazer uma pergunta dentro disso também. Luciano vai estar lá também com o Balanço do Fonseca, sim. vai ter pergunta para você. Mas agora, nessa quadra, pergunta a você. Beleza, essa roupa linda, belíssima, que a gente pode ver aqui, assistir no vídeo que está passando aqui ao fundo, né? Será essa mesma roupa? Como é que você faz isso? Como é que você vai se transportar para uma outra quadra e representando uma outra agremiação? Então, eu procuro sempre entrar nas cores da escola, né? Que é do Garra de Ouro é vermelho, amarelo e branco. E eu venho de prata, né? Vou vir de prateado. Né? Já é uma outra roupa. É uma roupa. Então a gente vai poder, por exemplo, ter uma outra performance sua lá no dia. Então fica aí o recado para a produção, ó, caçar lá com a câmera lá o Ian, que Ian vai estar com uma novidade lá para gente. Luciano, você também vai estar lá com o balanço, né? Sim. O balanço que tem as cores vermelho, Preto e branco. preto e branco. Não é Vasco nem é Flamengo? Não, é Vasco. Ah, tá, não é Flamengo, Meu é presidente Vasco. é vascaíno, meu presidente. Ah, Isso aí é é dele. Isso aí cai de vermelho, preto é vascaíno, É, então. ele é vascaíno. Então os vascaínos já ficam convidados aí também para estar lá na quadra da Souza Soares, porque tem uma escola vermelho, preto e branco que vai estar se apresentando no Balanço do Fonseca. Comunidade bacana e linda lá do Santo Cristo, comunidade Santo Cristo lá, gente muito bacana. Nosso querido e amigo Neguti lá, grande Neguti, né, e sua turma, sua diretoria, a sua rapaziada que está lá. E o Luciano que está lá hoje cuidando, né, Luciano? Como é que tá os cuidados lá para hoje o dia foi intenso, foi correria, porque a gente começando a mexer em alguma coisa de ateliê, separar, aquelas coisas que a gente tem que fazer, garimpar o que dá para usar, o que não dá para usar, para recalchutar, para desmontar e fazer uma coisa nova. Que a gente que trabalha no ateliê de Carnaval de Niterói. Porque quando termina, por exemplo, vocês recolhem. Então, sim, isso, por exemplo, tem muita coisa que se perde. Não, imagino. Muita coisa se perde. perde. Tem coisas que mas o que a gente consegue salvar, a gente desmonta para reaproveitar para o próximo ano, porque o Carnaval de Niterói, como a gente que é profissional de dentro do Carnaval, que faz o Carnaval, eu digo assim, dentro dos ateliês, dos barracões, a gente trabalha muito dentro do Carnaval de Niterói com reciclagem. Reaproveitando, por exemplo, o que desmontar um carnaval, né, para montar outro. Agora, literalmente. Luciano, você está falando de uma coisa, né, de uma coisa bacana e que é pouco comentada. Não se fala, por exemplo, você levou a contato, por exemplo, do governo, por exemplo, municipal, esse tipo de trabalho, porque a gente está falando aqui de meio ambiente. Porque quando você, por exemplo, faz o reaproveitamento disso, você deixa de lançar esses dejetos, por exemplo, na natureza. Por exemplo, ferragens. Golas, ferragens de cabeça, entre outras ferragens, assim, de uma forma geral. A gente desmonta, deixa o ferro puro no cantinho, joga um adereço novo em cima. Aí compra-se tecidos novos, compra-se pedrarias novas, tem alguma coisa que dá para se reaproveitar. A gente você diz aquela ferragem que... o ferro, né? a ombreira, a cabeça, o esplendor. A gente desmonta para reaproveitar para o ano seguinte, porque nem todo ano dá para encher. O nosso carnaval nos dá a estrutura de estar comprando um ferro zero. Entendi. Então, muita coisa é reaproveitada. É porque custa quase uns 30 contos só que é uma ferragem. É tudo muito caro. E é um ferrinho que, tipo, se a gente fizer uma coisa coringa, por exemplo, uma gola básica, que é aquela redonda normal, a gente joga ali o adereço em cima, acopla umas penas, acopla um negócio, mudou, já é outra fantasia. Você já manda para outra fantasia. Outra fantasia. E deixou menos carga para ir para o... Deixou um pouco mais barato, que a gente já não tem aquele trabalho de estar planejando, indo no ferreiro, perdendo aquele tempo
Olha, eu quero assim, eu quero assado. Entendi, É dá claro pra que trabalhar você- com uma coisa zero é muito melhor. Depende, né? Trabalhar com uma coisa zero é sem comparação. Tem comparação. Já Tem que trabalhei criar com o ferragem protótipo. zero, já trabalhei com ferragem reaproveitada. Trabalhar com a ferragem Ferro é zero, caro, você né? economiza o Ferro é tempo. caro. Porque você não tem aquele tempo de descascar para repor um adereço novo. Entendi. Porque você tem que limpar aquilo tudo. Tem pra que poder limpar e deixar um ferro para gente botar um adereço novo em cima. Forração, a colocar por dentro, base, por fora, porque para aquilo depois entra vir uma com o por cima e adereço outra em por baixo, cima. né? Para depois vir com o adereço em cima. Porque tem uma proteção por causa do corpo, né? Sim. E aí tem a parte de cima que você tem que colocar para poder colocar as pedras, né? Os adereços. Os uma placa de adereços. acetato, uma pena, um negócio. Entendi. Então, quer dizer, tem que fazer... Na verdade, você envolve o ferro dentro de duas Sim, Duas de camadas, uma capa ali pra sem poder- capa para depois você vir com o adereço. Entendi. Agora, devolvendo para você, Ian Silva, então, você quando vai a esses novos eventos, sempre vai com uma fantasia nova, e essas fantasias novas, né, elas são já de outras apresentações, ou você vem criando ao longo do tempo também outras? Porque você deve ter um acervo de roupas. Ou eu mando fazer uma nova ou reforma, entendeu? Entendi. Quando dá pra reformar, dá. Quando não dá, E faz mantém outra esse nova. acervo, por exemplo, o ano todo, porque vocês vão a várias escolas, né, Isso, durante o ano. E até mesmo como não só, às vezes vocês são convidados Isso. a irem a um evento, né? E aí a pessoa vai recebê-lo lá caracterizado, porque Sim. abrilhanta o evento, né? Fica aquela coisa bacana, né? Bonita, as pessoas querem tirar foto, querem ver, querem conversar. Eu já vou deixar aqui um convite aqui um tanto quanto ousado, independentemente da diretoria, por exemplo, optar ou não, mas vamos deixar um convite aqui para vocês, dia 24, estarem caracterizados lá na feijoada da Tavênia também, que vai ser muito bem-vindo tê-los lá, por exemplo, né? A feijoada que acontece no dia 24 de setembro, eu pouco falo dela aqui, mas ela está na rua aí, está nas divulgações, vai ser um belíssimo e grande evento, a gente espera trazer aí algumas novidades para o Carnaval e trocar energias, por exemplo, também lá naquele ambiente. Ian, então você hoje está no Garra de Ouro, está lá na Sabiá, né? Você perseguiu isso, está na coisa. E para 2024, o que você está expectando aí? Somente essas duas escolas ou mais alguma coisa? O que você está expectando, por exemplo, estar de destaque nessas escolas, para além, por exemplo, desse trabalho que você desenvolve? Então, eu venho no carro do Balanço do Fonseca, né, com o Luciano. Tá, mas aí você já vem como destaque. Destaque central. Ah, entendi. Pô, já muda já o lance, já sai do chão para Já cima. vai ser. Já subiu uns 2 degraus, né? Para o carro ficar alto, mais de 2 degraus. Central, ele vai vir lá em cima, no central. E pode ser que eu venha de novo como músico da Sacramento também, com a Entendi, Inês, com a né? Dona Inês, gente belíssima. Um beijo aí, Dona Inês. Estou aguardando a senhora aqui no programa, hein? Para vir falar um pouco aí do Sacramento, Unidos do Sacramento, que é uma grande escola. Que bacana. Então, quer dizer, você sabe que a quantidade de pedraria do destaque é Sim. maior, né? Você conhece, tem contato com algum desses destaques do Carnaval? Deve ter ou não? Não tem. Então aproveita dia 24, né? A feijoada da Tavênia vai estar trazendo aí quatro destaques para o evento, né? Sendo eles o destaque principal da mocidade, que é o Leroy, né? Tem, junto com o Leroy vem o destaque também da Viradouro, que é eles vão estar lá no evento. Deixa eu só ver aqui, eles vão estar no evento. Eu vou citá-los aqui porque vale a pena, e de repente vai estar, ó. O Leroy, que vem pela Mocidade Independente Padre Miguel, vem o Luizinho, 28, que vem da Imperatriz Leopoldinense, o Edmilton, que vem da Unidos do Viradouro, e vem o Sérgio Paz, da Inocência de Belfort. Então vem 4 destaques aí que vão se apresentar lá no evento, vão apresentar fantasias. É uma boa oportunidade de você também trocar contato com eles, entendeu? Eles têm um grupo bastante grande. O Leroy, ele coordena um grupo grande de destaque, por exemplo. Ele já está, acredito que já está finalizando a carreira dele. O Leroy começou muito novo, né? Tem uma história belíssima, inclusive ele teve aqui no programa, tem um bate-papo muito legal com ele, que vale a pena, por exemplo, ele conta a história dele, por exemplo, e o toque de Midas, né, que foi deram a ele, né, vou fazer esse friso aqui para você que está nessa carreira de destaque, em que deram uma fantasia, né, a história dele toda está lá, mas tem um ponto que eu vou citar aqui, né, porque eu não vou citar a história toda, eu vou deixar para você assistir o
ele lá no programa. Então, que ele fala, por exemplo, que o carnavalesco pede, né, tem lá uma quantidade, naquele tempo tinham vários destaques, não eram vários, quantidades enormes, de 20 e poucos destaques. E tinha um dos destaques, não pôde, ele não podia ser destaque naquele ano. E um dos destaques teve problema, aconteceu alguma coisa pessoal e ele não poderia ser destaque. E então vagou. Mas o tempo para fazer a fantasia que ele projetou carnavalesco, o carnavalesco achou que não dava para ele. E entregou, fez um novo modelo de fantasia, convidou ele no barracão e falou, eu queria que você, se você conseguisse apresentar com essa fantasia aqui, que eu preparei, porque o tempo está muito curto, justificou o porquê daquela fantasia ter uma espécie de diminuído para se apresentar. Mas aí ele insistiu em querer saber qual era a fantasia original. E ele pegou então a fantasia original. E ao pegar a fantasia original, ele levou e fez a fantasia original. E no dia da apresentação, ele está lá no carro principal com aquela fantasia, a fantasia original. E quando o carnavalesco passa e destaca ele dentre tantos outros destaques para chamar a atenção dele para dizer, olha, você merece todo o destaque porque, apesar de ter recebido o desenho da fantasia em tão menos curto que os demais, você trouxe a fantasia e está aí apresentada. E daí a vida dele começa, por exemplo. E ele viaja o mundo, né, consagra a carreira dele, por exemplo, viaja o mundo. É muito interessante assistir ele, né? Ele vai estar lá, uma pessoa muito simples, Marcos Leroy, muito simples, começa a carreira dele menino, né, bem pequenininho, carregando a fantasia da tia. Ele carregava a fantasia da tia dele, e daí ele se entusiasma com aquilo, e, enfim, vale a pena assistir lá, está lá Marcos Leroy, muito bacana, e vai estar lá no dia 24. Então, sim, é uma oportunidade que vocês, né, vão ter também para trocar essa informação. Mas parabéns pela essa iniciativa, eu acho que é muito louvável, eu acho que o Carnaval da cidade precisa, por exemplo, desses incentivos de dar grandiosidade. Nós tivemos aqui na cidade uma figura que da Sabiá também, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, mas deve estar nos anais históricos, sim, que era o Joãozinho, que era um dos grandes destaques. Conheceu ele? Pessoalmente não. Não, né? Não. Mas já soube da história dele. Né? O João, né, tinha um trabalho belíssimo, belíssimo. Talvez fosse o cara assim... não sei, eu não posso, por exemplo, medir, mas foi um dos maiores destaques, por exemplo, do Carnaval de Niterói, com aquelas fantasias enormes. Né? Talvez eu tenha até que ter a curiosidade, talvez a Sabiá deva ter um acervo sobre ele lá, e é interessante conhecer, ter alguma fotografia, alguma coisa para a gente fazer em memória, uma homenagem a ele, porque é justa, porque ele era realmente esse que trazia essas fantasias pomposas para o Carnaval da cidade de Niterói. Então, eu acho que você, talvez, vai recomeçar esse lado mais pomposo do Carnaval da cidade. Então, parabéns por essa iniciativa. Continuando para 2024, eu pretendo continuar como rei de bateria do Vem Que Nem Mandado, né? Do sim, Gavião. pô, Nilson, um abraço aí, querido Nilson. Né, que vou pro 9º ano. E eu sou rei de bateria de um bloco lá do Sapê, chamado Bode Zé, não sei se o senhor conhece. Eu não fui lá no Bode Zé, rapaz, eu não fui. Eu tenho que levar a produção lá no Bode Zé, rapaz. Eu comecei em Bode 2019. Zé numa quebrada, você... Tive a oportunidade de conhecer o Bode Zé. A cerveja é um Bode Zé dentro da lata da caixa d'água, rapaz. Isso, exatamente. É raiz, isso é raiz. É raiz. Raiz, cerveja da caixa d'água raiz. Tem que levar a galera da produção lá. Sobe, desce, vai, quebra aqui, vai ali, por exemplo, um escuro danado, lá o Bode Zé. E inclusive eu sou rei de bateria com a Sandrinha, ela é rainha de bateria do Bode Zé. Lá do Bode Zé. Isso. Olha, como é que eu não conheci? Você que eu tive lá no Bode Zé, meu Deus, naquele negócio cheio pra caramba. 2019 comecei. Meu Deus, como é que tem gente, rapaz? Não sai tanta gente naquele negócio do Bode Zé, eu não fui lá, rapaz. Lota, muita gente. Rapaz, um negócio, gente pra tudo quanto é lado, eu falei, meu Deus, rapaz. Larguei o carro distante, porque eu achei que era um negócio perto. Falei, pô, não vou chegar perto. Pô, mas comandei, sobe, desce, vai. Daqui a pouco cheguei lá e tô vendo couro comigo lá no Bode Zé, cerveja dentro da caixa d'água, padrão raiz. Negócio muito bacana. Que legal, Ian. Legal, acho que o carnaval é isso. Quem gosta, por exemplo, quem respira o carnaval, né, vai realmente galgando. E é bom que você pode contar essa história, tem esse espaço para contar essa história e esse registro. Né? Fica um registro, por exemplo, gravado da tua história, por exemplo, no Carnaval. Isso
é o objetivo nosso aqui. Então, 2024, né, Carnaval de Niterói, que se prepare que teremos um destaque aí à altura. Sim. E quem sabe aí você, por exemplo, não tem aí como um braço aí essa turma que vai estar no dia 24 lá na feijoada, que teremos o prazer de apresentar, né, e apresentar você como um futuro, por exemplo, também desses caras. E vale a pena você assistir lá o Leroy, é muito bacana. Ele vai contar um pouco da vida dele pelo mundo, inclusive. Lógico, é uma síntese, mas ele vai falar por onde ele teve com a história de destaque de carnaval, que começa lá com a tia dele, ele carregando a fantasia para vestir a tia. Muito bacana. Luciano, 2024, então o que ele espera aí? Balanço do Fonseca, experimenta daí, ele pensar. Você Então, vai estar com uma agenda sim, aí. minha agenda está lotadíssima para esse Eu não sei ano. como é que você vai se dirigir. Isso, Já comprou fora o meu trabalho aquele negócio, por como fora, é que... fora o meu por fora e o meu ateliê. Ou então você tem que Que eu comprar produzo aquele as minhas drone pra faixas. andar pela cidade de Niterói. Inclusive, essa faixa aqui foi eu que produzi. Bacana, bacana. Produzo algumas faixas para fora. Vamos deixar o seu telefone aqui para alguém que sim. queira, por exemplo, conhecer o seu trabalho. Só entrar em contato comigo pelo Instagram. Fala qual o Instagram. @Luciano Passista Trans. @Luciano Passista Trans, para aqueles que querem, por exemplo, confeccionar seu material de carnaval no ateliê dele que está aqui batendo esse papo conosco. Repete? @Luciano Passista Trans. Tudo minúsculo, juntinho. Não tem como errar. Bonitinho, bacaninha. Sim. E o camarada vai lá, saca Sim. você. Vai lá, tem tudo Agora, direitinho. vai ter espaço na agenda para isso tudo, porque você está com uma agenda sim. longa, hein? Vai sim. Comissão de frente, 2 alas de passista. A minha rainha de passista também, que é trans, vai estar aí junto comigo nessa loucura. 4 pontos você já Sim. e mais o ateliê 5. E o Balanço do Fonseca, que eu tô ali tô junto falando. com eles, trabalhando na ateliê ali mais um ano. Entendi. Desde 2017. O carnaval de Niterói vem sofrendo alterações, né? E eu quero entrar um pouquinho nisso aqui com vocês. Vocês, logicamente, né, estavam desfilando no carnaval, a gente faz uma aspa aí, um parênteses, no período da pandemia em que não houve. Então, vocês desfilaram, o último carnaval de desfile foi 2020. Né? Vocês desfilaram 2020, beleza. Desfilou 2020. Pulamos então para 2022. 2 anos, por exemplo, não teve carnaval, pulamos para 2022. E aí pulamos para 2023. O que vocês que estiveram dentro da avenida, pisaram na avenida, perceberam de mudança desse 2020 para 2022 e para 2023, que 2023 ainda teve, por exemplo, também alteração na mudança. E aí? Vou começar por você, Ian. O que você percebeu, você que pisa na avenida? Qual foi a tua percepção? Porque houve uma mudança, a gente sabe, eu não vou aqui comentar sobre ela. Grande. Mas houve uma mudança. E eu queria saber a tua percepção dessa mudança. Então nós estamos falando, 2020, estancou, parou. Né? Zera tudo, o mundo parou. O mundo parou o dia que a Terra parou, já dizia lá o saudoso Raul Seixas. Parou o mundo. E aí, 2022, o mundo volta ainda meio que de lado. É engraçado. E vocês dentro do carnaval, 2023, a coisa dá uma sondagem e tal, e nós vamos pular para 2024. Mas paramos ali entre 2020, o último desfile, e 2022. E 2022, 2023. O que você sentiu, Ian? Então, eu acho que a única diferença que eu senti foi do espaço, né? Local. Do local. Local, saiu da Rua da Conceição, Local pulou para e- o Espaço Niemeyer. Niemeyer. E eu achei bem organizado a questão. Tá, mas aí você desorganizado a estrutura do carnaval ou você percebeu alguma coisa também das escolas propriamente dita? Isso é importante. O que você percebeu que houve alguma mudança, por exemplo, das escolas, o comportamento das escolas, a estética da escola? O que você percebeu isso? Não percebi nenhuma diferença entre as escolas. Não. Você acha que, por exemplo, pulou de 2020 para 2022, 2023 e as escolas mantiveram o mesmo nível? Você sabe que tinham 32 escolas em 2020. Ah, é. E aí você entra em 2022 com 23. E você entra em 2023 com 20. E você vai entrar em 2024 com 20 escolas desfilantes. Ainda assim não mudou nada? Caiu, né? Ainda assim não mudou nada? Eu acho que mudou e muito. E mudou positivamente. Porque é óbvio que tinha, né, alguma escola que estava pecando na confecção do carnaval. Estava faltando alguma coisa da falta, porque o carnaval é medido por milímetros, centímetros, milésimos, décimos. E esses décimos foi fazendo, por exemplo, com que essas escolas ficassem de fora do carnaval. Alguma coisa faltou. E é disso, por exemplo, que eu falo, Ian, se você conseguiu perceber isso, por exemplo, dentro do carnaval.
Porque a gente fala, por exemplo, no espetáculo, você, por exemplo, você não vai para a Marquês de Sapucaí. Você sente o peso, por exemplo, você bota o pé lá na Marquês de Sapucaí. Sim, diferente. Não, o couro está comendo mesmo, por exemplo. Você entrou esse ano, né? Você entrou esse ano do lado, olhando de frente, você entrou do lado do balanço. Sim. Tá certo? E do lado de lá vinha, porque era a última, vinha... Acadêmicos de Niterói. Não, você entrou aqui do lado do balanço Acadêmico de Niterói, mas do lado de lá entrava depois da Acadêmico de Niterói, São Clemente, Sim. que já teve no grupo especial. Sim. E não tão distante, né? Teve no grupo especial, quer dizer, um peso. Então, quer dizer, a disputa ali é palmo a palmo. Né? Fora as outras escolas que vêm da Zona Oeste pesada, né? A UPM, por exemplo, vem de peso e Vem peso. maravilhosa. Não, lindo, aquele touro quando chega na avenida que bota aquela cabeça Eu não na queria avenida, nem começa filmar, eu a não soltar queria nem fumaça filmar, só daqui queria daí. ficar ali, ó, vendo Quer dizer, quando aqueles caras aqui, ó. entra com aquele touro enorme, aquele bagulho vermelho, parecendo um demônio. Saindo fumaça. Pô, aquele chifre preto. Os caras entram com aquele bagulho, meu irmão, aquela iluminação, aquilo fazendo assim para lá e para cá, o capeta vem ali na frente, meu irmão. Ele tem um peso. Sim. É disso, Ian, é desse peso, entendeu? A gente percebeu, por exemplo, que a disputa na cabeça, por exemplo, ficou mais acirrada. Né? Saiu, por exemplo, o Império de Charitas, né? Saiu do grupo B, hoje está no grupo... Do grupo C está no grupo B. Tá, saiu do grupo C, está no grupo B. Você está perseguindo o caminho, Sim. por exemplo, então. Os caras vêm, ó, pum, 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 vem com o cavalo selado ali passando lá. Teve mudança no carnaval. Sim. Né? E saíram, por exemplo, de 32 para 20 escolas. Ou seja, 12 escolas saíram do carnaval da cidade. Então, quer dizer, alguma coisa estava acontecendo, né? E que deixou de acontecer. Então, isso significa que a responsabilidade de vocês também será maior. Sim. Né? A responsabilidade de cada um de vocês que vão estar lá vai ser uma responsabilidade muito que maior. Não é isso, Luciano? E você já conseguiu perceber alguma mudança no carnaval, por exemplo, desde dessa parada para hoje? Então, eu tenho algumas coisas, costumo dizer que eu tenho uma opinião muito polarizada com essa questão da mudança do carnaval. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito que mudou foi a questão da estrutura do desfile, que ofereceram pra gente que tá ali desfilante. Aquela estrutura que está hoje lá no Caminho Lemaia. Porém, a estrutura em iluminação, chão, eu achei que ficou muito bom no Oscar Niemeyer. Porém, o formato do circuito, pra mim... Ah, tá. A Esqueça questão da tudo ferradura, né? Aquele formato, pra mim, eu, pessoalmente, A questão da ferradura. como pessoa que vem em comissão de frente, vem em ala passista, venho como muso, eu não gostei daquele formato que eu acho que atrapalha aquelas curvas, acabam atrapalhando um pouco. Da escola ficar reta? Na questão do escola espaço. ficar formada Porque, por reta, exemplo, né? quem vem na parte de dentro da curva, ele vai só dar uma viradinha. Mas o cara que tá na parte de fora, que tem que manter aquele alinhamento, fazer aquele leque, Entendi. muitas das vezes acaba dando algum tipo de problema. E Por você questão acha, de por exemplo, espaço. assim... Se fosse reto, eu acho que manter aquela estrutura que tem, a iluminação, aquele chão que é maravilhoso, mas se fosse reto... Ali tem um problema, como é que eles vão fazer uma pista reta ali? Eu não tem como consigo fazer. imaginar, né? Eu sei que Porque- não tem como fazer. Eu tenho uma ideia de como ficaria, mas seria um circuito bem menor. E aí você, por exemplo, com 400 pessoas, por exemplo... Aí acaba matando. Porque Então tem o 400, prós e tem o contra. Eu não sei se 400 você consegue colocar reto, mas aí quando você coloca ela reta, porque aí tem os carros. Sim. E aí tem os espaços. Quando você coloca ela reta, ela está entrando. Ou seja, parte que você está vendo aqui, mas uma parte já está entrando aqui. Sim. Então, o que acontece? Tem o prós, como tudo na vida tem os prós, Claro. e os contras. E em questão desse negócio de... A estrutura você acha que foi bom e foi ruim. Tem algumas o prós críticas, e tem o Luciano, contra. tem algumas críticas sobre a estrutura, que é o lado de fora. As pessoas acham Aquela muito parte escuro. do lado de fora, ali onde ele se arruma, olha, pra mim foi péssimo. Muito escuro, né? Eu tive que ajudar o meu presidente a montar a baiana ali e foi horrível, porque Então, não a tem gente- iluminação a gente- ali. Então, a gente Parece a que gente vem botaram toda a falando iluminação pra dentro e e deixaram lá de esqueceram fora. de onde a gente tá se concentrando. A gente vem cobrando... Eu tive não, a gente vem- até a amiga minha, nossa amiga Alessandra, teve problema em questão de arrumar os passistas ali, porque estava muito escuro. Você tem Montagem, total razão. muito escuro. A gente precisa de iluminação pra gente poder se vestir. Inclusive, a gente tem Pra gente discutido... poder montar a nossa escola ali, na concentração. A gente precisa de ter iluminação para poder olhar um papel, um cronograma da Sim, escola. não tem. A gente precisa de iluminação. Isso é A- muito a- importante. Várias reclamações vêm nesse sentido, Luciano e Ian. Vem nesse sentido, por exemplo, do lado de fora.
né? Ficou muito bacana, a iluminação realmente, porra, assim, dia Dentro, claro. perfeito. Dia claro. Mas ao lado de fora eu achei que ficou muito, deixava muito a desejar. Sambódromo do Rio. Ficou assim, porra, perfeito. Você consegue enxergar nitidamente, se vê as pessoas, também perfeito. Mas realmente, do lado de fora tem um pecado. E assim, iluminação. E para além da iluminação, a questão das tendas, para que as pessoas, especialmente as mulheres, possam se arrumar. Porque não tem. Por exemplo, é o caso das passistas. Apesar de que, de certa forma, assim, em época de desfile, a gente já é meio que acostumado. Não, arrancar roupa, botar roupa, a gente já é meio que acostumado. Mas, a gente já monta o nosso esquema ali. Mas se tivesse, seria muito bom. Eu acho que é legal. Todos nós temos, por exemplo, a gente homem sabe, por exemplo, se virar, vai ali para dar um jeito no tal. Mas tem mulheres que, nem todas, por exemplo, as mulheres têm essa sagacidade, por exemplo, de fazer esses movimentos também, todas. Então, assim, por exemplo, e não tendo todas, a gente monta junto o nosso grupinho de amigos, tipo, junta eu, ele, fecha. mais alguns amigos músicos, a gente leva. Cada um leva uma canga, leva uma toalha, a gente faz uma cabaninha e troca de roupa. Mas isso mas acho que não nem é todo o ideal. mundo tem. Não, nem não todo é mundo tem esse bondinho. O ideal, por exemplo, assim, que você está falando de estrutura. Então, o ideal, por exemplo, que você tem iluminação, que você possa ter tendas, né? Vamos dizer, se você tiver 4 tendas, hipoteticamente falando, que não estou aqui olhando a questão logística, mas simplificar. exemplo. Se você tiver 4 tendas, tá certo? Então você tem escola desfilando, correto? Vai entrar para desfilar, 2, estão ocupando uma de um lado, outra do outro. Tá certo? Aí você tem mais 2, por exemplo, que o quanto é que essa desfila volta para pegar os pertences, esvaziar essa daqui, aquela já entrou naquela de lá. E assim você vai fazendo o rodízio delas. Sim. E aí você tem um espaço, por exemplo, que é uma tenda com saia, né? Significa a tenda com saia, significa, por exemplo, você tem um segurança na porta, você deu lá a tenda para aquela escola, né? Então, 4 tendas você vai girar, o segurança está lá, entra lá o responsável da escola, as pessoas vão trocar de roupa, vai trocar de roupa aqui. Vai ficar os pertences ali, terminou de desfilar, elas têm que ir lá apanhar o responsável da escola para botar o material, o pessoal pegar o material e esvaziar, porque outra vai entrar, mas tem outra tenda sendo... Quer dizer, isso significa que você dá uma estrutura, por exemplo, zelosa para as pessoas. Realmente, e a gente tem falado muito, batido muito papo sobre essa questão do externo. O externo realmente ficou bastante, pecou muito na questão da estrutura, seja na iluminação e seja, por exemplo, nesse aparato de tendas com saia, para que as pessoas pudessem trocar de roupa. E é bom que a gente debata isso aqui, bata esse papo também sobre isso, porque é um debate que vai à frente e as pessoas podem, por exemplo, levar isso aí amanhã ou depois para a empresa organizadora e ela ter esse cuidado, assim como a gente também falou da questão dos carros, né, sobre a rampa de acesso. Aquela rampa ali foi péssima. Ela tem um declive ou aclive, por exemplo, muito alto, e aí acaba com você empurra a cabeça baixo, do carro. Por exemplo, o meu carro no balanço ele é baixinho. Ele agarra ali naquela coisa. É um negócio meio confuso. E acaba, de repente, pode quebrar um carro dentro da área de desfile. Então, são coisas, por exemplo, que eles terão que resolver, né, em sendo o desfile ali. Vão ter que fazer uma adaptação para a rampa, porque ainda tem um outro problema. O caminho Niemeyer você não pode mexer naquela estrutura, porque sei lá, se é tombado, tem algum tipo de acordo. Eu acho que é tipo patrimônio. E aí você não pode pregar um prego lá naquele troço, entendeu? Então você tem que fazer umas adaptações. Tem como é que eles liberam para pintar o chão, fazer aquelas marcações? É pintado? Não sei. É pintado, eu tava ensaiando lá no dia que estavam pintando o chão. Ah, fazendo a marcação do meio. A marcação do meio, Deve ser com giz. É com tinta? Não, deve ser com giz. Passou a vassoura. Tô brincando, mas não. Deve ser alguma tinta que a gente remove depois. Porque eu sei que o negócio é cheio de coisa. Eu acho aquilo tudo muito bacana. Sim. Eu acho muito bacana, mas eu acho que é grande demais, por exemplo, assim, o César Maia lançou uma crítica interessante, né? A gente fazia essa analogia aqui falando de carnaval. O César Maia criou a Cidade da Música. Não sei se vocês sabem, lá na Barra da Tijuca tem a Cidade da Música. Um negócio enorme. Lá no Cebolão. Na época a Barra, por exemplo, a Barra sempre foi o campo emergente do Rio, né? E a Barra estava crescendo ali, né? Crescendo. E ali tem o Cebolão, que é um entroncamento de quem vem de Jacarepaguá, quem vem da Zona Sul de Copacabana, quem vem da Zona Oeste, quem está ali na região da praia, tem o chamado Cebolão. E o César Maia fez uma Cidade da Música, um negócio enorme. E na época, Eduardo Paes, atual prefeito do Rio, criticou muito a Cidade da Música. E ele é o quem mais usa a Cidade da Música. Porque o negócio realmente, assim, você olhar, é uma construção suntuosa, enorme. E o César Maia projetou aquilo, por exemplo, para esse futuro da Barra. E hoje comporta muito bem os grandes eventos, como teve um evento agora há pouco tempo lá, um evento da favela, não sei o que, alguma coisa nessa Cidade da Música, comporta o evento. Então, assim, eu acho que o caminho Niemeyer, ele é muito bacana, mas eu acho que ele é enorme demais, por exemplo, a cidade de Niterói.
E acabou que você ficou com um negócio enorme, né? É subutilizado. Né? Você tem uma subutilização e você não tem como adaptá-lo. Está aí o caso do carnaval. É bacana, é lindo o espaço, mas como você faz uma adaptação assim aos moldes, porque aí a crítica que a gente bate aqui o papo é o seguinte, não tem isso em lugar nenhum, só o Bumbódromo lá no do Boi e aquelas arenas no norte do Brasil, que são arenas redondas. Mas não tem, por exemplo... Tipo estádio de futebol, né? Tipo estádio de futebol, são arenas tipo estádio de futebol. Mas não tem um sambódromo, por exemplo, de carnaval que seja uma ferradura. É. E aí você volta num espaço lindo, belíssimo, maravilhoso, mas que você não consegue adaptar, por exemplo, uma reta de, sei lá, De desfile, né? A Marquês de Sapucaí tem 700 metros, mas você não consegue organizar 500 metros, porque o negócio, por exemplo, tem que ser feito desse jeito. Entra aqui, vem aqui, sai para cá, volta aqui, vem disperso. Quer dizer, é bacana, é lindo, maravilhoso, acho que foi muito bem pensado, tal, mas pouco prático. Né? Você ficou com um negócio enorme. Né? Uma utilização limitada, né? Até para você andar ali, por exemplo, no sol quente, você não consegue andar muito bem, não, porque o sol come no lombo do sujeito ali. Se você sair da entrada para ir lá para aquelas partes, aquele prédio escuro lá, só de carro, porque ali o teu lombo queima ali. Eu acho que ficou pouco, né, e é subutilizado. Né? Bacana, aportou o carnaval lá, está seguindo, mas tem aí várias discussões no entorno. Mas, de qualquer maneira, isso é muito bacana. Bem, Luciano e Ian, nós caminhamos aqui para o término do nosso bate-papo, né? E eu queria pedir a vocês que fizessem as suas considerações, né? Da participação de vocês aqui no programa. Nós ficamos muito gratos, porque receber artistas aqui é o objetivo do nosso evento, para que esses artistas exponham as suas ideias, os seus pensamentos, o que fazem para o carnaval, de que forma estão fazendo, né? E projetando, por exemplo, o carnaval futuro, no caso aqui, o carnaval de 2024. Então, Ian, eu queria que você aqui fizesse as suas considerações finais, assim como o Luciano também, mas começamos por você, porque trocamos a bola de lá, passamos para cá, daqui passa aqui, volta lá, enfim, fica nesse bate-bola. Ian, agradecendo desde já a sua presença, né, a presença da sua agremiação que você aqui representa também, que no caso é o Garra de Ouro e a Sabiá, onde escolas que você vai estar, que vai representar ambas lá em 2024, e também o Balanço do Fonseca, porque você já disse aqui que vai ser destaque variado aqui do Luciano. Então, você tem 3 escolas aí que você aqui representou muito bem nesse bate-papo. Eu queria que você se dirigisse aos nossos seguidores, né, fazendo as suas considerações finais. Eu quero agradecer vocês pelo convite. Espero muito o Carnaval 2024, né? Pode ser que surja mais novidades. Não. Mais nenhuma, né? Porque você já está cheio. É isso, gente. Obrigado, tá? Luciano, nós agradecemos você mais uma vez. E o Carnaval agradece a sua presença. Luciano, para as suas considerações finais. Então, quero agradecer também pelo convite. Foi uma experiência incrível estar aqui, contando um pouquinho da minha história no samba, no Carnaval. Quero agradecer em nome das minhas escolas, Balanço do Fonseca, Mocidade de Icaraí, Experimenta da Ilha da Conceição. Temos vagas de passistas, procurem a gente. Lá no arroba... Luciano Passista Trans. Pode procurar, temos vaga no Balanço, temos vaga na Experimenta da Ilha. Só vem com a gente que vai ter muito samba no pé, vai ter muito brilho. Muito chatom. Muito brilho, muito chatom, muita pedraria. Muito chatom. E vamos fazer uma campanha legal, porque o Carnaval 2024 já está batendo na porta. Tá, antes de fecharmos aqui, eu queria ouvir o chatom. É a única pedra que existe ou o chatom é uma referência? O chatom é a mais querida. É a mais querida, é a mais querida. É um dos tipos de pedra, né? Porque tem... Não, porque é grande? Não, ela é pequena. Ela é pequena. Tem vários tamanhos, né? Tem vários tamanhos. Aí a gente tem as caríssimas, que são tipo cristais de O Swarovski. chatom, então, tem vários tamanhos, mas todas têm o nome de chatom, só o que diferencia é o tamanho, O que né? muda é o tamanho, ou então, tipo assim, chatom vermelho, tem de cores. Mas todas, tem por exemplo, é chatom. O chatom, ela é um tipo de pedraria. Tem outros Tem tipos de tamanho, também, né? tem tamanhos diferentes, cores diferentes. Eu, por exemplo, gosto muito de usar o furta-cor. Entendi, mas assim, o chatom é a referência de pedra. É pedra chatom. Pedra chatom.
Aí lá Aí vai tem chapão escolher. grande, Eu pequeno, quero o vermelho. SS20, o SS30, o SS10, aí são os Eu tamanhos. mexo muito com 20. Maior, pequeno. Eu uso muito 20, que é o mais padrão. O 20 é o quê? Que tamanho? Ele é mais ou menos desse tamanhozinho assim, ó. É uma pedrinha bem pequenininha. Pô, você tá falando quase que de um Porque diamante. tem pedra que dá pra colar com o dedo, né? Uma por uma. É, que são as Chapão. maiores. Essa é a maiorzinhas. 20. Não, a 20 é a que A tem que ser 20 com palitinho ou então com a pequenininha, pinça. É isso. Com palitinho? Como é que Ela é palitinho? mais ou Pega menos com aqui pra você ter palitinho. uma noção. O Um palitinho... chaton. O Vou pegar aqui. palitinho é um... Tem aqueles palitos de fazer unha? Tem O chaton, ele é mais ou de- menos do tamanho dessa partezinha aqui da caneta. Isso. Entendi. Isso mesmo. É bem pequenininho. Aí tem os maiorzinhos. E aí você pega o quê? Com esse palitinho Esse de unha palito, que tem uma palito cera. Pega chaton o nome. Uma cerazinha na ponta. Tá, tem um palito Pega próprio. chaton, Você na não ponta. desmistifica, pô. Ele tem Eu já tô uma... achando aqui que é um palito Não. de unha. É, um palitinho de porra. unha, palito de unha com na uma ponta, cera tem uma cera na, na ponta. uma cerinha na ponta. Ah, entendi. Aí a gente Pô. dá uma aquecidinha na cera, ela vai esfriar, a gente vai lá, cola no chaton, pinga a Mas cola na toda roupa, mão- cola. então, mas Que é toda- tuque, tuque. Mas toda mão que for, por exemplo, fazer para ter que derreter a cera, amolecer a cera. porque É, não precisa você derreter, tipo, Toda derreteu hora. e cola. Não, eu sei. Você derrete, você cola uma quantidade, Dá vai uma ter uma hora que ele aquecida. vai parar de colar. Mas quantidade de quantos? Ah, tô falando de outra dá pra coisa, colar tô mais vendo. ou menos, tipo assim, uns 500 chaton com uma derretida. Vamos botar assim, uns 500 chatões. Razoável. Aí Então, você é vai um lá, chiclete, parou de na colar, verdade, né, pô? parou de colar, você esquentou, vai lá, cola de novo. Esquentou, pegou esfriar, coloca Inclusive, de novo. ele não tem... Não necessariamente você cola uma por uma. Ele dá pra pegar até 3 pedras. Eu gosto de pegar uma por uma. Três de uma ele vez com consegue essa- pegar 3. É, porque você esquenta a cera, aí em 360 você pega uma, Com várias duas, três. partes, Aí tá? bota na Várias roupa. de- Você vai... Vai de 3 em 3, ou de Porra, 2 em tem que ter uma 2. técnica. Se colocar uma já é uma coisa, eu já tô As achando, por pedrinhas exemplo, aqui. maiores eu já gosto de bordar com pinça. Tem pinça de colar pedra. Então, mas você já está falando aqui, por exemplo, eu já estava achando que era um palito comum. Eu falo palito de unha, pô, tudo bem, palito, mas como é que o palito de unha pega aquela É, coisa? uma bolinha Aí de você diz, cera não, na tem uma ponta. cera na ponta. Porque é o pulo do gato que você Tem, não queria tem, dar, tem. né? Tem Tem uns truquezinhos, os truquezinhos. pulos de gato que tem. Aí, não, pô, o cara escuta aqui, porra, peraí, eu vou colar esse negócio também. Com o palito lá de unha, pô, mas como é que pega? Não pega. Porque tem um Pega, palito tem com um um negócio truque, na tem um ponta. palito específico que vem de um local específico É, pra isso. rapaz, é o povo do carnaval fazendo Inclusive, ele não carnaval. conhecia, né? Você não Eu não conhecia o não, palito. eu sempre bolei de pinça. É Ou com a mesmo? mão. Aí, são os artistas do carnaval que a gente Aí ele recebe representa aqui com no nosso palitinho. programa, falando de palito para prender o chaton na ponta para colar o chaton na fantasia. Dois artistas do carnaval aqui desmistificando essa coisa, por exemplo, que não é um palito de E o galão que unha. não, galão que não é Como uma aqui o lata. ignorante, por exemplo, está absorvendo aqui, não é um palito com um negocinho, uma cerinha na ponta. O chaton, O galão não é uma o galão lata. é uma lata, é o uma galão fita é uma com- fita brilhosa, bonita. Quer dizer, nós também aqui desmistificamos Aí aqui também o tem a carnaval. manta. Manta? É, manta. Manta que não é a manta de bebê. É, a de bebê. manta que é esse aviamentozinho aqui, ó, coloridinho, que tá aqui, ó. Aí, Em cima do galão. quer dizer, já é o É, negócio que é o que que pega... eu pro- escrevi aqui na faixa também, é manta. O que eu escrevi aqui, as palavras é manta. É, o carnaval e sua diversidade, rapaz. O carnaval cada vez mais nos surpreende positivamente. Por isso que a gente gosta de carnaval e estamos aqui no programa falando de carnaval. Queria agradecer muito a cada um e a cada uma de vocês e agradecer esses dois preciosos artistas que estiveram aqui conosco batendo esse papo. Ian Silva e Luciano Cirqueira, ficamos muito gratos pela presença de vocês. Vamos fechar aqui o nosso programa fazendo uma blindagem aqui, uma selagem. E também fazendo uma Clark aqui para fechar, aqui ó,